Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Estamos querendo acompanhar as discussões globais sobre o futuro da economia, as atividades que estão sendo desenvolvidas dentro do G20, que é uma articulação mundial que hoje é presidida pelo presidente Lula e já tem metade do seu mandato realizado. A proposta do G20 é fazer uma reunião mais à frente esse ano, apresentando sugestões para a solução dos impasses econômicos, centrados em 3 eixos, né? O combate ao aquecimento global, a promoção do desenvolvimento sustentável com inclusão social, combate à fome e à pobreza, e a reforma das instituições globais. Existe também um grupo organizado na sociedade civil internacional que está preparando propostas para apresentar essa reunião do G20, vindas de um olhar da sociedade civil de defesa da cidadania. E nós vamos tratar dessas questões com o presidente do C20, que é essa articulação da sociedade civil, que eu vou apresentar para vocês agora. Aliás, não preciso apresentar, porque ele frequenta o nosso papo aqui, as nossas entrevistas. Eu quero agradecer mais uma vez ao Henrique Frota, a sua presença aqui e a sua disposição em colaborar com a gente para esclarecer os nossos telespectadores quanto ao andamento dessas coisas, né? O Henrique, ele é advogado, ele é urbanista, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, foi diretor do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, é diretor executivo do Instituto Polis, é diretor executivo da Associação Brasileira de ONGs, pertenceu como assessor, ainda pertence à Plataforma Global de Defesa do Direito à Cidade, e agora está enfrentando esse desafio de coordenar as iniciativas da sociedade civil para tentar impactar, fazer a sua presença nas reuniões do G20. Henrique, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos começar, então? Vamos lá. Eu acho que nós precisamos esclarecer os nossos telespectadores sobre o estado de como está essa reunião. Afinal, o G20 vai se reunir para quê? Quem é que está se reunindo? E o que faz a sociedade civil nesse rolo todo? Vamos lá. Bom, o G20 é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, né? Na verdade, são 19 países e mais 2 grandes blocos, que é a União Europeia, que está desde o início da fundação do grupo, e a partir do ano passado a União Africana se juntou como membro permanente também do grupo, né? E o G20 ele surgiu em 99 para dar resposta a crises financeiras globais, né? Quem lembra da década de 90 lembra que houve uma sucessão de crises econômicas de caráter global. Talvez a mais famosa tenha sido a crise dos tigres asiáticos, mas teve crise na Rússia, teve crise em diversos países que afetaram a economia e as finanças globais. O grupo que existia até então, Silvio, que discutia esses temas era o G8, né, que hoje é o G7, né, porque a Rússia sai e fica só o G7. O G7 já existe desde a década de 60, início da década de 70, né, o G8 na época foi criado, e era o grupo do norte global, países ricos, industrializados, desenvolvidos. Acontece que com essas crises dos anos 90 ficou evidente que esses países do G7 sozinhos não davam mais resposta para as crises globais. Porque as crises estavam acontecendo em países que nem faziam parte do grupo até então, né? Então, criou-se em 99 o G20 como um grupo mais ampliado, e aí ele passou a incorporar os países em desenvolvimento, economias emergentes, então integrou aí o G20 naquele momento países como China, Indonésia, África do Sul, o próprio Brasil, México, Argentina, e isso ampliou e expandiu os debates econômicos, né? Então, desde 99 até agora, o G20 foi se modificando, porque ele começou como um grupo de ministros de fazenda dos países, e em 2008 ele passa a ser um grupo mais liderado mesmo pelos presidentes, né?
e pelos primeiros ministros. Então, 2008 para cá, ele ganhou uma conformação que nós temos hoje. E, a partir de então, ele vai acontecendo de maneira permanente, com rodadas anuais, né, presidências rotativas. A cada ano, um país preside o G20. É a primeira vez que o Brasil é o presidente do grupo, em toda a sua história. Né? Então, o que a gente fala? Que essas rodadas anuais, né, sediadas a cada ano por um país, elas culminam numa cúpula que é a cúpula de líderes. Né? Esse ano, no Brasil, ela vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, com os líderes, né, presidentes dos países, primeiros ministros, os chefes de Estado, vão se reunir no Rio, nessa data de 18 e 19. Mas o G20 ele é muito mais do que esse encontro. Né? Esse encontro ele é talvez o ápice, o grande momento público, o grande momento de visibilidade anual do G20, né, que acontece todo ano, tem essa cúpula de líderes nos países que sediam, mas ele é basicamente um processo permanente, né? Ele é um processo de negociação. Então, ao longo do ano, acontecem centenas de reuniões paralelas, ministeriais, sobre diversos temas do G20. Existem os grupos de engajamento, né? O da sociedade civil é um desses grupos de engajamento, que também elaboram suas proposições, e a ideia é tentar influenciar os acordos, né, e os consensos que esses países podem chegar a ter, né, a cada ano. Basicamente, centrado em questões econômicas, finanças globais, risco econômico global, fundos de financiamento, bancos multilaterais de desenvolvimento, mas o G20 também foi ampliando o seu espectro de temas. Então, temas como saúde, educação, direito das mulheres, tudo isso também é abordado. Bom, indo para a sua pergunta, em que momento estamos, né? Nós estamos já passados 8 meses da presidência brasileira. Ela começou em 1º de dezembro do ano passado e ela se encerra em 30 de novembro deste ano. Né? A realização da cúpula é, de certa forma, o fim da presidência rotativa do Brasil, que passará o bastão para a África do Sul. Quem vai presidir a rodada seguinte será a África do Sul. Então, nesse momento, Silvio, nós já passamos até julho por inúmeras rodadas de reuniões técnicas ministeriais do governo brasileiro com os diversos países que integram o bloco, né, que integram o grupo. E os grupos de engajamento também produzindo as suas recomendações. Então, agora, nós estamos já apresentando recomendações concretas para os governos dos países. Já não é mais um momento de fazer os debates mais genéricos, né? Agora já é redação, apresentação de propostas, né, baseadas em evidências, o que nós queremos em termos de acordos entre esses países. Então, existe uma agenda, existe uma pauta bem ampla de reivindicações da sociedade civil, mas eu diria que nós estamos exatamente na metade do processo. E a metade do processo significa que já produzimos os conteúdos e agora nós estamos apresentando os conteúdos aos países. E os próprios países entre si, eles também já começam a afunilar as suas negociações. Então, recentemente, o ministro Fernando Haddad, agora no final de julho, no Rio de Janeiro, houve uma série de reuniões do G20, de ministros de finanças, da Aliança Global contra a Fome, que foi lançada também, que é uma grande bandeira da presidência brasileira deste ano, é a Aliança Global contra a Fome. E o ministro Fernando Haddad já anunciou que chegou-se a um certo consenso sobre a taxação dos super ricos, por exemplo. Então, esse debate vem sendo construído nesses últimos 8 meses. E agora eles começam a afunilar para tentar alcançar consensos, e a partir dos consensos sobre esses temas, as redações. Porque é uma grande negociação você fechar uma redação de acordos diplomáticos, né, nesse nível que nós temos hoje no G20. Então, nós estamos vivendo esse estado, né, do processo. Então, antes da gente entrar propriamente nesses conteúdos, eu queria ouvir de você como é que você avalia a reunião anterior do G20. Teve saldos positivos? Podemos ter expectativas positivas em relação ao G20? Olha, quem já está nesse processo há mais tempo, Silvio, sabe que a gente não pode ter expectativas de alcance imediato, né? Alguns debates do G20 começam a fazer e eles só são implementados 5, 6, às vezes 10 anos depois. Então, o saldo que a gente tem é um saldo cumulativo, né? A sociedade civil já acompanha o G20
há muitos anos, há pelo menos 15 anos, a sociedade civil organizada vem acompanhando, e desde 2013 se oficializou esse grupo que eu presido atualmente, né, que é o C20. Então, é um grupo mesmo formal de apresentação de propostas, mas a sociedade civil sempre acompanhou, mesmo antes dessa formalização existir. E tem coisas que nós plantamos sementinhas há uma década atrás e que só agora elas estão acontecendo. Então, significa que não necessariamente os debates do ano passado eles já se implementam de imediato, né? Agora, houve nos últimos anos avanços significativos em relação à questão da saúde, né, muito em função da pandemia de Covid-19. O G20 chegou a acordos, né, por exemplo, de uma atuação global em relação à saúde, e nós continuamos debatendo isso na rodada esse ano, como, por exemplo, uma regionalização da produção e da distribuição de vacinas, para que não se repita o que aconteceu na pandemia, que é você ter países ricos que se apropriaram dos lotes de vacina e os países muito pobres, né, os países africanos, que tiveram menos de 1%, né, de acesso à disponibilidade de vacinas. Então, há debates, como nos últimos anos de saúde, que avançaram muito e que permitem que a gente continue discutindo novos protocolos, novos fundos, né? A gente tem discutido também um fundo pandêmico, porque a Covid-19 foi uma pandemia, mas certamente não será a última pandemia que a humanidade vai vivenciar. Então, é preciso também ter investimento no fundo global, né, para enfrentar pandemias. Esse é, por exemplo, um dos temas que foi muito discutido nos últimos anos e que continua avançando. E que diferença tem a agenda dos governos para a agenda da sociedade civil? É a mesma coisa? Vocês estão introduzindo questões novas? Eles são abertos a receber essas proposições? Como é que você vê isso? Olha, em geral, a sociedade civil tem uma agenda mais progressista, mais avançada, né? Porque ela tenta pressionar mais os governos para decisões audaciosas. Então, do ponto de vista da sociedade civil, não é nenhuma questão de diferença de temas, né? As temáticas são as temáticas trabalhadas pelo G20, até porque, para que nós tenhamos um processo de incidência política efetiva, é importante que a gente proponha coisas dentro da temática que os países já estão discutindo. Então, não tem uma diferença tão grande de temáticas, eu diria que a sociedade civil ela tem uma agenda temática um pouco mais expandida, porque o G20 muitas vezes ele é mais centrado em temas econômicos e financeiros, e a sociedade civil tem propostas em outros temas, como direitos sociais, né? Mas em geral são temas que dialogam com a agenda governamental, mas eu diria que o grande ponto de diferenciação aí é no tom e no teor das nossas proposições. A sociedade civil tem colocado um sentido de urgência muito maior do que os governos e alertado para o fato de que nós não temos mais tempo em relação às crises que nós estamos vivendo no mundo. Não só a crise climática, mas a crise de saúde pública, a crise da fome e da pobreza, a crise das democracias também. Então, são múltiplas crises e eu acho que a grande diferenciação é que a sociedade civil está impondo um tom de urgência que os governos não têm. Os governos, na negociação diplomática, tendem a fazer negociações muito mais demoradas, muito mais estendidas, os países resistem, porque muitas vezes têm políticas protecionistas também, né, do ponto de vista econômico, então não querem ter acordos mais audaciosos do ponto de vista da economia ou do clima, por exemplo. Eu diria que a grande marca de diferença é que a sociedade civil tenta empurrar os governos mais para frente e os governos seguem, a nosso entender, em passos muito lentos nas negociações. Deixa eu, antes de entrar nesses 3 eixos que são as prioridades do G20, quem é que faz parte do C20, hein? Olha, Silvio, o C20 é um grupo da sociedade civil, como eu disse, que foi oficializado em 2013, dentro da estrutura do G20, mas ele é um grupo totalmente autônomo, né? Ele é dirigido, coordenado por organizações da sociedade civil. Aqui no Brasil, eu, em nome da ABONG, né, estou nessa função de presidência, mas temos uma equipe, né, também de organizações que estão conosco num comitê internacional e num comitê diretor, na facilitação de todo esse processo, na elaboração. E a cada ano, o C20 ele abre a possibilidade para os movimentos sociais, para as organizações da sociedade civil globais que querem participar. Então, nós temos organizações de tamanhos muito diversos, de escalas diferentes, de temáticas diferentes. Esse ano, no Brasil,
participando do C20, nós temos mais de 1.700 organizações participando em 91 países diferentes, né? Porque o C20, nós partimos de uma perspectiva da sociedade civil, de que é importante aglutinar também as organizações e os movimentos de outros países, e não apenas aqueles dos membros, né, que fazem parte da cúpula. Então, nós temos representações de sociedade civil de países que não estão necessariamente dentro do G20. E por que isso? Porque nós entendemos que as decisões, as deliberações, os consensos dos países do G20, por ser o grupo de países mais ricos do mundo, elas impactam todo o planeta. Inclusive, elas impactam os países pobres, né? Principalmente esses. Isso significa que essa sociedade civil, que também vai ser impactada, ela deveria ter o direito também de opinar e de fazer proposições. Por isso que nós somos um grupo aberto, um grupo receptivo, inclusive. O nosso critério é que seja movimento, né, ou organização da sociedade civil, então não é um grupo de participação de partidos ou de entidades governamentais ou de entidades empresariais, porque esses segmentos, eles têm seus grupos específicos de atuação, né? Então, existe também um grupo de engajamento que é o B20, né? Que é o Business 20, em que a iniciativa privada também tem a possibilidade de fazer suas proposições. Os sindicatos estão reunidos no L20, que é o Labor 20, que é coordenado pela CUT esse ano no Brasil, enfim. Então, dentro do C20, nós temos aí uma sociedade civil que tem mais ou menos esse perfil. 91 países distintos representados esse ano no grupo do Brasil. Como é que se chega a um acordo de encaminhar proposições comuns entre mais de 1.700 entidades? Eu queria entender essa dinâmica. Como é que funciona isso? Bom, aí eu acho que tem muito da habilidade, né, das organizações que estão conosco, facilitando esse processo do C20. Não sou eu que negocio, né, todas as recomendações. O C20, esse ano, nós temos uma divisão em 10 grupos de trabalho. Então, eu acho que é importante essa sua pergunta, porque democracia tem que ter método, né, Silvio? Senão, não é democracia. Então, no caso do C20, nós temos método de colaboração, de proposição, de negociação e de chegar a quais são as nossas propostas. E nós começamos elegendo 10 grupos de trabalho, que são os temas que nós vamos produzir as nossas recomendações. Isso já aconteceu no primeiro semestre, né? Esses grupos foram co-facilitados por organizações do Brasil e por organizações de outros países, sempre ali uma dupla ou um trio, e nós fizemos seguramente mais de 60 atividades online nos últimos 4 meses. Então, essas pessoas se reuniam online, elas faziam suas proposições, havia os documentos base, as pessoas faziam suas revisões, suas recomendações, e aí a gente ia afunilando, né, para que esses documentos fossem se consolidando, cortando, porque também tem uma questão muito importante. Não dá para ser prolixo num processo de negociação diplomática, então nós temos que apresentar proposições curtas, diretas, concretas, pouco texto, então é um desafio também, porque as pessoas querem colocar tudo, né, nas suas proposições, e no final a gente tem que ir cortando, é um processo pedagógico, certamente, né, para quem participa, é um pouco dolorido você sair cortando muitas coisas, mas também faz parte da governança, né, do próprio G20. Se não for assim, a gente não vai ser escutado. Então, as entidades acabam compreendendo também a importância desse formato. Agora, é um grande desafio, é um grande malabarismo, nem todo mundo sai 100% satisfeito, nem todo mundo sai 100% feliz, né, dos grupos, mas a gente também precisa chegar um momento e dizer, olha, gente, o prazo chegou e nós temos que apresentar as recomendações para o governo. Então, eu diria para você que a habilidade de negociação é método, mas é também conseguir operar dentro das regras do jogo da diplomacia. Você não faz qualquer coisa na diplomacia, você tem, de uma certa forma, um roteiro de como você apresenta as suas proposições. Henrique, eu queria retomar as prioridades do G20, aquelas 3, que são o combate ao aquecimento global, a promoção do desenvolvimento sustentável, com inclusão social e combate à fome e à pobreza, e a reforma das instituições globais. Você já tinha apontado, inclusive, na sua fala, de que avançamos na taxação dos super ricos. Agora, com relação a esses 3 eixos,
Vamos tomar um por um? Como é que você vê o avanço e as contribuições do C20 para o combate ao aquecimento global? Bom, eu acho que, primeira coisa, a gente tem que sempre lembrar que existem outras arenas internacionais onde a questão climática, né, a crise climática, vem sendo tratada, inclusive, com mais poder de chegar a acordos vinculantes. Né? Estamos falando aí dos tratados internacionais da ONU, né, especialmente da Convenção Quadro do Clima de 92, e do processo anual que acontecem com as COPs, né, com as conferências das partes do clima. Esse ano a COP29 acontece no Azerbaijão, ano que vem acontecerá inclusive no Brasil. Então, o G20 ele não pode substituir a COP, né? Mas o G20 ele pode avançar em certos consensos dentro desse grupo, para que na COP nós tenhamos melhores condições de ter acordos um pouco mais audaciosos. O que a sociedade civil está pedindo, Silvio? Primeira coisa, que os países continuem comprometidos com o cenário de 1,5 graus Celsius, né, que é um limite máximo, né, para o aquecimento global. A gente tem, inclusive, falado que 1,5 não é uma meta, nós não queremos chegar lá, porque às vezes os países tratam isso como meta, né? Ah, tudo bem chegar a 1,5. Não, tudo mal, muito mal. Nós não deveríamos, né, estar passando por processo de aquecimento global. 1,5 seria um teto, depois do qual nós vamos viver catástrofes cada vez piores, mais frequentes, já estamos vivenciando, né, no cenário atual. Então, a primeira coisa que a sociedade civil pede aos países é compromisso com esse cenário de, no máximo, 1,5. E lembrando, né, um máximo. Isso significa reduções drásticas da emissão de gases de efeito estufa, né? Porque para ter compromisso com esse cenário, no atual estado de emissão de gases de efeito estufa que nós temos nos países, nós vamos ultrapassar, né, esse cenário de 1,5 graus de aquecimento global. Então, tem que ter medidas drásticas de redução na mobilidade urbana, no setor energético, na indústria, no desmatamento, né, na mudança de uso do solo, porque são todos setores que contribuem para a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera nos diversos países. Uma outra coisa que a gente também tem colocado muito, né, é a necessidade de ampliação dos fundos internacionais para a atuação climática nos países. Nós temos, no decorrer desses anos todos, né, de conferências do clima, criação de alguns fundos, né? Tem o Fundo de Adaptação, o Fundo Verde do Clima, recentemente o Fundo de Perdas e Danos, mas existe uma grande problemática desses fundos globais, que é o fato de que eles são fundos de aportes voluntários. Então, os países dedicam recursos a esses fundos o quanto querem e na medida que acharem que devem. Isso significa que nós não temos previsibilidade de recursos, nós não temos um fluxo permanente de recursos para esses fundos, né? E nós não temos um compromisso taxativo, né, de quantificar o valor que esses países deveriam, de fato, destinar para os fundos. Os últimos levantamentos, né, demonstram que até 2030, a necessidade de investimento para a atuação climática já ultrapassou a casa de trilhões de dólares, né, de 1 trilhão de dólares. Só que nós não conseguimos nem chegar a bilhão, né, investimento de bilhão de dólares nos últimos anos, somando todos esses fundos de ação climática. Então, isso significa que nós precisamos de mais recursos e precisamos de previsibilidade desses recursos, que os países planejem quanto vão alocar, né, previamente, e que tem um fluxo contínuo de alocação de recursos para esses fundos. Associado a isso, que esse recurso dos fundos chegue às comunidades que estão atuando, né? Não só a grandes organizações, não só aos governos, mas cheguem às entidades comunitárias, aos movimentos sociais que estão na linha de frente da atuação climática, lidando, né, com os desastres e lidando com os impactos negativos do aquecimento global. O recurso desses fundos muitas vezes não chega para essas comunidades. Então, essa é uma outra reivindicação. E existem muitas outras reivindicações nesse campo da ação climática, mas eu diria que essas são bem centrais. Tá. Eu vou apertar um pouquinho no sentido de falar assim, de que vale esse esforço se os maiores poluentes não aceitam fazer acordos nessa ordem? Eu estou particularmente falando dos Estados Unidos, né, que até onde eu entendo rejeita as limitações. E, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia fez a Europa voltar ao carvão, né?
Isso tudo é eh, uma política de mitigação de clima, né? Como é que se enfrenta essas dissonâncias aí no G20? Nós temos falado nos nossos pronunciamentos oficiais, como sociedade civil, a gente sempre abre dizendo, olha, vocês estão discutindo soluções aqui, mas vocês próprios são os países responsáveis pelos problemas. Vocês sempre procuraram reformar o sistema financeiro internacional em benefício, né, de bancos, em benefício de alguns segmentos, mas o próprio G20 nunca conseguiu lidar com os riscos estruturais do próprio modelo econômico, né, global. E mais do que isso, os países do G20, eles são os maiores poluidores, os maiores responsáveis pela desigualdade global, são os países em que há a maior concentração de super ricos no mundo, né? Então, nós temos denunciado também essa questão. Agora, é um dilema da diplomacia, Silvia, você lidar com os países mais poderosos do mundo, são eles próprios, né, os grandes poluidores e os grandes, aqueles que se beneficiam com o aquecimento global, e dizer para eles que eles têm que reduzir. Né? Então, é um processo de sensibilização que não é fácil, né? E nós não podemos agir com romantismo nessa arena de negociação, porque nem tudo é convencimento pela lógica ou pela razão. Porque no final do dia, todo mundo concorda que combater a fome é importante, todo mundo concorda que é importante reduzir o aquecimento global. Esse não é o dissenso. O dissenso é quando a gente vai propor as formas, né? Os meios de implementação. Porque ninguém quer dar mais dinheiro, ninguém quer que a sua indústria reduza a geração de gases de efeito estufa. A indústria armamentista, como você falou, o setor industrial militar é um dos mais poluentes do mundo, Silvio. Um dos mais poluentes do mundo. E os conflitos armados no mundo, não só, né, o grande drama humanitário que a gente está vivendo com esses conflitos armados, você cita a Ucrânia, mas o povo palestino também, no Sudão do Sul, conflitos na África que se estendem há anos, na Síria também. Esses conflitos, além do drama humanitário, eles são conflitos que geram muita poluição, destroem muitos ecossistemas, destroem hábitats. Então, a indústria militar é uma das piores indústrias quando a gente fala de aquecimento global. E nós podemos falar de promoção do desenvolvimento sustentável com inclusão social, combate à fome e à pobreza por parte desses atores? Olha, nós temos dito que enquanto eles estiverem investindo mais em armas e tanques em guerra do que no combate à fome, não. Né? Então, o nosso papel como sociedade civil também é escancarar essa contradição, né? Porque no ambiente diplomático, entre os Estados-parte e os países não conseguem necessariamente falar algumas verdades de maneira mais intensa, né? Cabe à sociedade civil fazer essas denúncias. Então, evidentemente, mesmo considerando que o Brasil tenha posições mais progressistas do que outros países, mas a diplomacia brasileira tem um limite no seu linguajar, tem um limite no processo de negociação, que não consegue, né, estabelecer. E nós, da sociedade civil, fazemos essas denúncias. Eu acho que esse é o nosso papel principal também. E em relação à questão do combate à fome e à pobreza, o Brasil também estava articulando uma aliança contra a fome, né? Isso está dentro do G20? Essa proposta da Aliança Global contra a Fome é uma proposta do Brasil no G20, né? Ela foi, semana passada, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro, numa dessas reuniões oficiais, e houve um lançamento, né, um pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome, foi considerado assim, um grande feito, porque essa aliança não existia, então ela está sendo inaugurada agora na rodada brasileira a partir da iniciativa do governo Lula. E na reunião final de líderes, né, em 18 e 19 de novembro, se espera que todos os líderes dos países que integram o G20 assinem na declaração, confirmando a criação dessa aliança global contra a fome, que ela se torne um mecanismo permanente, né, que todos os anos, então, vai fazer negociações e vai procurar alcançar medidas concretas, né, de ações de combate contra a fome, seja alocação de recursos. A Aliança Global não está propondo a criação de um novo fundo global, Silvio, diferente de outros temas, né, como o clima, que eu mencionei. No caso da Aliança Global contra a Fome, não é necessariamente a criação de um fundo financeiro, né, mas é a articulação
de políticas que já existem nos países, que são bem-sucedidas para enfrentamento da fome. Então, a aliança está propondo aquilo que eles chamam de cesta de políticas, né, que seriam mais ou menos um repositório, né, de iniciativas que os países podem adotar nos seus territórios nacionais. Está propondo uma cooperação internacional também para se chegar a acordos para avançar no combate à fome, acordos bilaterais ou acordos multilaterais no sentido de melhor cooperação para a produção de alimentos. No caso da sociedade civil, a gente coloca o nosso ingrediente a mais, né? Quer dizer o seguinte, legal, a Aliança Global contra a Fome, realmente uma grande inovação. O tema do combate à fome e da pobreza é um tema da sociedade brasileira, sempre foi, historicamente, mas qual é o nosso ingrediente a mais? Não pode ser matar a fome das pessoas com agrotóxico, né? Então, qual é a política para a agricultura familiar? Qual é a política para sistemas alimentares que sejam livres, né, por exemplo, de agrotóxicos, que não estejam na mão das grandes corporações, né, que têm sementes patenteadas, né, que vão exterminando também a biodiversidade dos países. Então, isso não necessariamente está na agenda dos governos e é o nosso papel enquanto sociedade civil também ficar apontando que não vai haver superação da fome dentro de um sistema de mercado que produz comida enlatada, comida industrializada, mas que não é alimento, não tem valor nutricional, né? Então, você não vai conseguir matar a fome das pessoas com bebida açucarada de latinha e salgadinho de pacote, né? Tem que ter comida natural. Então, o que os países estão fazendo nesse sentido? Essa é a nossa pressão dentro da Aliança Global contra a Fome também. Entendi. Agora, num país como o nosso, que, na verdade, ocupa o papel de um grande fazendão que oferece os alimentos para o mundo, os cereais para a ração animal, os minerais, quer dizer, as riquezas naturais, tal. Quer dizer, o que a gente pode esperar de um G20? Ele vai mudar essa relação? Ele vai intensificar as trocas tecnológicas, ajudar a gente a se industrializar de novo? Vocês têm alguma expectativa em relação a isso? Olha, é como eu te falei, o G20 ele tem que ser visto num contexto mais ampliado, né? As negociações dentro do G20 por si só, ela tem muito pouco poder, né, de mudança da realidade, porque o G20 não produz acordos vinculantes, né? Ele não vai sair do G20 com um tratado internacional, né, vinculante. Isso vai acontecer em espaços como o da ONU, né? Mas o G20 ele pode fortalecer esses outros diálogos que estão acontecendo, né, nos diversos encontros, nas diversas outras cúpulas que estão acontecendo ao longo do ano. No caso brasileiro, a nossa expectativa é que esse debate que a gente está fazendo dentro do G20, ele também tem influência interna para o Brasil, tá? Ele também possa servir como uma atividade de incidência política para que o próprio governo brasileiro, que tem posições tão progressistas do ponto de vista internacional no combate à fome, adote também políticas progressistas internamente. Isso significa que, por exemplo, a produção de commodities deveria dar espaço a um processo de retomada da industrialização, ou que a produção de alimentos no Brasil seja fomentada a partir da agricultura familiar, ou a partir, né, da agricultura orgânica, e não da produção de soja, que não mata a fome de ninguém, porque a produção de soja não é para a gente consumir, basicamente, né? Ela é para exportação, ela é para consumo animal, ela é para, né, uma pequena parcela só dessa produção que chega aos lares brasileiros. O que chega aos lares brasileiros é o que é produzido pela agricultura familiar. O que a gente come, muitas vezes, é a comida que é produzida pela agricultura familiar. Então, a gente tem também levado esse debate internamente para o governo brasileiro. Mas, mais uma vez, Silvio, o G20 por si só, ele tem muito pouco poder de mudar estruturalmente essas realidades se não houver uma adesão real, né, dos governos. Eu entendi. E isso também se reflete na questão da reforma das instituições globais, né? Porque, ainda que haja sugestões, o que a gente está vendo na prática surgirem novos atores, como o BRICS, né? Mas o sistema das instituições globais, sistema da ONU, Banco Mundial, FMI, continua capturado, né, pelo neoliberalismo e por uma visão de negócios, deixando para trás
os direitos das pessoas, né? Nós temos um sistema hoje financeiro global e os chamados bancos multilaterais de desenvolvimento que foram criados no século passado, no pós-guerra, tá? Então, todas essas estruturas que você mencionou, especialmente a FMI e Banco Mundial, né, os mais conhecidos e os mais poderosos internacionalmente, são estruturas daquele momento. Um contexto totalmente diferente, né? Absolutamente diferente. As crises que a gente está vivendo hoje não são as mesmas que se vivia há 80 anos atrás. E naquele momento, do ponto de vista geopolítico, também o mundo era muito diferente, né? Nós tínhamos um mundo polarizado em dois grandes blocos. Hoje o mundo mudou, né? A gente fala que existe uma crise de hegemonia global, porque inclusive essas polarizações estão em disputa. China entrou na jogada muito fortemente já há bastante tempo, né? Estados Unidos, né, dividindo aí, rivalizando forças com a China. Aí você tem o bloco da União Europeia, aí você tem as pequenas junções como os BRICS, que também foram se formando para tentar sobreviver no meio dessa disputa. E além disso, tem o chamado G77, que são 77 países mais pobres do mundo, né? Que também, esses sim é que estão procurando sobreviver, né? Porque são os países mais ameaçados, que têm menos recursos. Então, você tem hoje uma geopolítica global em que tem uma crise hegemônica, porque não tem dois polos nítidos, embora tenham duas grandes potências, né, Estados Unidos e China, mas elas não polarizam da mesma forma como na Guerra Fria se polarizava, e você tem um sistema financeiro que ainda é daquela época, né? Então, você tem um regime de cotas nesses bancos que favorece muito mais os países ricos na definição das políticas internas do Banco Mundial, do FMI, a presidência desses bancos, os seus conselhos diretores, alocação de recursos. O dinheiro desses bancos é um dinheiro que vem de doação dos países, né? Os países, eles são espécies de sócios, eles colocam dinheiro dentro desses bancos. Então, isso significa que eles têm, os países mais ricos, eles têm muito mais poder de decisão dentro desses bancos do que os países de média renda ou de baixa renda. Então, é preciso reformar esse sistema, porque ele é um sistema injusto, né? Ele é um sistema feito pelos países ricos para beneficiar eles próprios, né? E não para combater as desigualdades globais. E o surgimento desses outros bancos, né, como o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, né, presidido pela presidenta Dilma Rousseff nesse ano, vem surgindo como alternativas, mas eles também reproduzem desigualdades, né? O Banco dos BRICS é totalmente dominado pela China, é o grande ator do bloco, é a China. Então, ela também tem o enorme poder dentro do banco. Então, é preciso também rediscutir um pouco mais esse sistema da arquitetura financeira e dos bancos multilaterais de desenvolvimento para que eles sejam mais justos, para que as vozes dos países pobres possam ser ouvidas também em condições de tomar decisão e que a sociedade civil também seja ouvida e que esses bancos sejam transparentes. Porque muitas vezes, Silvio, essas decisões não são decisões transparentes, né, tomadas por esses bancos. Henrique, eu tive numa reunião essa semana passada em que uma frase me marcou. Dizia assim: ontem eu estava mais otimista com relação ao futuro. Quer dizer, os elementos que nós estamos reunindo hoje em dia, dessa configuração da crise global, nos deixam cada vez mais preocupados, né? Eu queria passar nessa segunda fase do nosso debate, da nossa conversa, para as proposições. O que tem de afirmativo, o que tem de positivo que o C20 está apresentando para a reunião dos governos, ainda que se saiba, né, que é limitada a capacidade de absorção desses governos das propostas da sociedade civil. O que tem de novo, hein? Bom, algumas coisas eu já mencionei, né, aqui no nosso debate. Então, o C20 apoia fortemente a taxação dos super ricos. Particularmente, existem algumas propostas sobre a mesa, tá, Silvio? Mas a proposta que tem sido mais debatida é aquela que foi apresentada pelo professor Gabriel Zucman, que o governo brasileiro encomendou um estudo a ele, e é uma proposta de que os países acordem por um mínimo de tributação de 2%, né, sobre os bilionários. E a gente não está falando, quando a gente fala de super ricos, são os bilionários mesmo, tá? São 30 mil famílias no mundo, né? 30 mil pessoas no mundo, não é mais do que isso, né? Então, aqui no Brasil, a gente está falando de um grupo de menos de 100 indivíduos,
mas que essas pessoas pagam proporcionalmente tão pouco imposto nos países que se nós tivéssemos um compromisso de mínimo de 2% de tributação sobre esse grupo de 3 mil superbilionários, né, do mundo, isso resultaria em receitas tributárias na ordem de milhões de dólares todos os anos. Então, a sociedade civil tem apoiado muito isso, foi um grande feito, né, na semana passada, o ministro Fernando Haddad ter anunciado esse certo consenso sobre a temática, embora ainda não se chegou a nenhum acordo de como isso vai acontecer, como vai ser implementado, porque os países têm soberania do ponto de vista das suas políticas, né, internas, então seus sistemas tributários, né, cada país tem um sistema diferente, e o G20 não tem poder de impor aos países individualmente, né, alíquotas tributárias. Mas se existe esse compromisso, ele já é um avanço inicial, e vamos ver como nos anos futuros vai se desenhar os mecanismos, né, de implementação. Outros pontos que a sociedade civil tem colocado muito na área da saúde, eu também mencionei, né, a distribuição regional de vacinas, isso é muito importante, é uma agenda que também o Ministério da Saúde do Brasil tem colocado nas reuniões dentro do G20, uma melhor distribuição regional da produção de vacinas e acesso mais equitativo, né, no mundo todo, porque inclusive você tem vacinas, doenças que acometem mais países da América Latina e da África, e a indústria que produz vacina não tem interesse nessa produção, então também olhar, né, para essas doenças que acometem mais as sociedades desses países. Você tem a discussão do fundo pandêmico, né, para lidar com futuras novas pandemias. Nós temos todo um debate também do ponto de vista de mudar o sistema de classificação de risco dos países, porque a maioria das pessoas não sabe, Silvio, mas essa classificação de risco dos países ela é feita por iniciativa privada, ela é feita por bancos privados, agências privadas. Não existe uma agência pública, por exemplo, na ONU, né, que vai classificar o risco econômico dos países. Ou seja, se o mercado privado é ele que diz qual é o risco, ele pode, inclusive, manipular essas notas de risco para beneficiar fluxos especulativos, né, ao longo do ano. Então, ele não tem, né, nenhum tipo de transparência e nem idoneidade para fazer isso. Mas hoje é o sistema que nós temos. Então, a sociedade civil tem pedido também por um mecanismo público, né, de classificação de riscos e que seja mais transparente, inclusive, e menos sujeito, né, a essas interferências dos interesses privados, especialmente dos interesses especulativos. Do ponto de vista da transição energética, né, nós temos propostas também de que essa transição energética ela respeite os direitos territoriais das comunidades locais, né? Não adianta ter energia solar e energia eólica se você vai deslocar comunidades tradicionais, se você vai expropriar, né, povos indígenas, comunidades quilombolas dos seus territórios. Nós temos propostas no campo da filantropia global também, né, para que essa filantropia seja reconhecida pelos países como promotora de desenvolvimento sustentável. Inclusive, é um setor que mobiliza muitos milhões de dólares anualmente, né, a filantropia que apoia a sociedade civil. Nós temos proposições no campo da equidade de gênero, para que as mulheres elas tenham também paridade em todos esses espaços de tomada de decisão internacional, porque são espaços ainda de maioria masculina, né? Então temos proposições nesse sentido de que a governança global também seja uma governança que olhe para a equidade de gênero. No caso do C20 aqui no Brasil, nós temos tido muita atenção para a questão do antirracismo. Esse não é um tema familiar dentro do G20, mas que aqui no Brasil esse ano nós temos apontado muito a necessidade de olhar para as desigualdades também sob uma ótica de diferenciações raciais, étnicas, né? Os diversos países têm minorias raciais, minorias étnicas, que às vezes nem são as minorias numéricas, né? Que é o caso do Brasil, né? Nem é uma minoria numérica, mas é um grupo social minorizado que é colocado em situações de vulnerabilidade econômica, social, de fome, né? De impactos climáticos negativos. Então, temos colocado muito essa questão. A questão de microcrédito para pequenos empreendedores, especialmente aqueles mulheres, pessoas negras, LGBTs. Então, é um leque de proposições gigantesco que a sociedade civil tem, né? Mas, evidentemente, nós sabemos, né, pelos debates, a gente já mapeia
aqueles que têm mais adesão aos governos. Existem alguns governos que já apoiam nossas propostas, outros que não dá para esperar que você vai ter unanimidade, né, num grupo tão diferente como o G20. Então, nós tivemos, por exemplo, retornos muito positivos do governo sul-africano em relação às nossas propostas, do próprio governo brasileiro, algumas das nossas propostas econômicas muito bem aceitas, né, por alguns países, né, que já fizeram referência a ela, né, então já tivemos aí manifestações da representação diplomática da União Europeia sobre alguns dos nossos pontos, e de alguns outros países também. Mas você não agrada todo mundo e você não é nunca unanimidade. Então, ninguém vai concordar 100% com as nossas propostas, nós não temos essa ilusão. O que nós queremos é forçar o grupo um pouco mais adiante do ponto de vista de medidas mais audaciosas. Bom, ter esse grupo da sociedade civil, o C20, já é uma conquista, porque ele não estava previsto anteriormente, né? E nós estamos vendo aos poucos, né, as propostas sendo encaminhadas, assim, ainda que timidamente, né? Mas a expectativa que a gente tem, está me parecendo, Henrique, que as melhoras são muito graduais e muito lentas. Isso não pode comprometer todo esse processo? Silvio, olha, nós temos o C20 desde 2013, né, quando o G20 aconteceu na Rússia, ele se formou como um grupo formal. Nesses 11 anos de atuação, nós aprendemos que realmente as mudanças são muito lentas. E por isso que talvez o nosso maior grito de alerta é esse. Independente de proposta A, proposta B, proposta C, taxação de rico, fundo global disso, FMI, a nossa principal questão é não dá mais tempo para esperar. Né? O processo da diplomacia, o tempo da diplomacia, não dá mais respostas adequadas para a aceleração das crises globais que nós estamos vivendo. Não é só clima, como eu falei, acabou de sair o relatório da ONU sobre a fome, o Brasil até teve uma redução, né, de pessoas em situação de fome nos últimos 2 anos, entretanto, a fome no mundo continua um problema gravíssimo, né? Então, nós temos crises múltiplas e se acelerando. E uma vai reforçar a outra. A crise climática vai reforçar a desigualdade, vai reforçar a fome, né? As guerras vão reforçar a crise climática. Então, são crises que vão se retroalimentar. E a nossa maior denúncia é essa. Isso não é só uma circunstância do G20, né? Isso é uma circunstância da própria diplomacia internacional. Seja qual for o espaço, G20, Conselho de Direitos Humanos da ONU, Conselho de Segurança da ONU, COP do Clima, COP da Biodiversidade, a maior queixa, né, é a lentidão, né, com que os países vão chegando a acordos, né? Nós estamos, por exemplo, na iminência de um colapso global em relação ao clima, e os países não conseguem chegar a acordo em relação aos combustíveis fósseis, porque, evidentemente, eles têm seus interesses econômicos, o Brasil incluído nisso, né? Então, esses outros interesses, que nem sempre são interesses públicos, né? Muitos deles são, inclusive, interesses privados de ganho de lucro, eles são talvez os maiores impeditivos, né? E, além disso, obviamente, as disputas de hegemonia global. Você tem, de um lado, Rússia vetando questões, aí de outro, Estados Unidos vetando outras questões, porque eles estão também numa disputa aí global, inclusive com um conflito no meio, que é o conflito da Ucrânia. Então, me parece que há eu diria que é uma crise do próprio processo internacional que nós criamos no século XX, né? Esse modelo da ONU, né, todo esse modelo que foi surgindo pós-guerra, de um modelo da diplomacia global, ele está se demonstrando totalmente incapaz de dar resposta. Só que agora cada vez pior. Nós não conseguimos interromper um conflito armado sequer no mundo, né? Então, ou a gente transforma esse sistema, ou, de fato, os países nesse modelo vão nos levar a um colapso absoluto. Então, é desanimador? É pessimista? Mas não é uma coisa do G20, isso que eu estou querendo colocar, né? Ele exige reformas muito mais profundas do que o G20, porque o G20 é apenas, na minha opinião, um reflexo do que é todo o processo de negociação internacional que nós construímos no último século. Eu estou, inclusive, acompanhando essa conversa nesse sentido de que
Hoje nós temos empresas que valem trilhões de dólares e que mandam mais que governos. Então, é aí que a gente está vendo, inclusive, a dificuldade de governança dessa crise, né? Porque os atores que estão surgindo ou se reforçando, né, ficando mais fortes, assim, eles não estão dando muita bola para as legislações nacionais. Quer dizer, e eu fico pensando assim, vai dar tempo para a gente enfrentar tudo isso? Olha, foi bom você ter falado nesse assunto, porque a gente tem falado muito que a crença em mercados desregulados, né, que é uma crença neoliberal, ela é fracassada. Esses mercados desregulados é que estão gerando essas empresas transnacionais que têm mais riqueza do que o PIB de muitos países juntos, né? E que hoje elas têm capacidade, inclusive, de influenciar os processos democráticos dos países. Vamos olhar para o que as empresas de tecnologia estão fazendo. E agora, com a inteligência artificial, a gente não tem nem ideia, né, do que vai acontecer em relação à concentração de riquezas e o poder de manipulação, né, desse setor do capital também em relação às nossas sociedades, Silvio. Então, é preciso regular, né? Nós temos defendido muito a necessidade de regulação. Isso não tem nada a ver com processos autoritários, né? Com processos de censura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mercados desregulados são mercados antidemocráticos. Isso já está demonstrado e a concentração de poder e de riqueza dessas transnacionais é um dos principais fatores que demonstram como esse sistema é um sistema antidemocrático. Henrique, nós estamos chegando no final da nossa conversa. O papo está bom, mas o tempo corre, né? Eu queria fazer uma última pergunta para você. Essas tais dessas 1.700 entidades da sociedade civil que se agruparam, elas vão se dispersar depois do G20, da ocorrência do G20, ou é uma articulação que vai continuar? Olha, a cada ano o C20 abre, né, para novas adesões. Então, tem organizações que se desmobilizam, tem organizações que chegam, né? Então, em 11 anos, esse ano no Brasil, tem muitas organizações brasileiras nunca tinham participado. Estão participando pela primeira vez. Nós estimulamos que o acúmulo que elas têm, sejam as que já estavam antes, sejam as que estão chegando esse ano, estão aprendendo, estão acumulando, né? Que elas continuem no ano que vem na rodada da África do Sul. Porque senão você tem que reconstruir tudo do zero, né? Muito difícil processos em que você faz o ano todo com muito esforço, com muito investimento de tempo, de paciência na negociação, depois todo mundo se dispersa, cai fora, e aí entrega o abacaxi para os sul-africanos no ano que vem. Então, nós temos, inclusive, conversado muito com as organizações da sociedade civil da África do Sul para que essa transição, Silvia, para que essa passagem de bastão da presidência do C20 no Brasil para a presidência do C20 na África do Sul seja o que nós chamamos de uma transição suave, né? Ou seja, que nós aqui do Brasil, que estamos coordenando, liderando o processo esse ano, passemos para os sul-africanos as informações, os protocolos, os documentos, os acordos, porque nem sempre isso acontece, né? Nós não recebemos praticamente nada da Índia, que foi o C20 do ano passado. Aqui no Brasil nós tivemos que criar tudo praticamente da estaca zero, né? Então, nós não queremos que isso se repita, nem em termos de processo, nem em termos de acúmulo, e nem em termos de dispersão dessa sociedade civil que está atuando conosco esse ano. Então, não tenho como dizer que todo mundo vai continuar ano que vem, mas nós estamos num trabalho de estímulo e de motivação para que quem se engajou esse ano continue engajado no ano que vem na África do Sul também. Isso vai ser fundamental. Muito bom. Os parabéns para essa iniciativa que é fundamental que a gente tenha a presença da sociedade civil nessas discussões, trazendo as demandas da cidadania, né? Eu quero agradecer, então, muito ao Henrique Frota, diretor executivo da BONG, presidente do C20, por esse papo esclarecedor, e agradecer a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Até lá.